Meus amigos, bem-vindos mais uma vez a este canal. Primeiramente, antes de comentar diretamente no assunto deste vídeo, queria aqui agradecer a todos que têm acompanhado esse canal, mesmo com a movimentação devagar, porque, para quem ainda não tem conhecimento, eu tive um AVC no dia 24 de maio e ainda estou me recuperando, não estou 100%, por isso estou voltando de pouquinho em pouquinho. E aí eu não conseguia gravar vídeos, mas estava com saudade já de gravar os vídeos, por isso estou aqui novamente. Bom, meus amigos, hoje a ideia aqui é a gente falar um pouco da Resolução 811, que eu tenho falado bastante dela sobre ela nesses últimos tempos, pessoal nos grupos aí que a gente participa, que é sobre a integração do município ao Sistema Nacional de Trânsito. Porém, o município não pode integrar de qualquer jeito, tem alguns pré-requisitos que precisa atender. E esses pré-requisitos, eles vão atender muitas demandas de agente de trânsito. Vocês vão entender. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer aí ao Giovanni Rezende, arroba Giovanni Rezende 238. Deixou uma mensagem lá no nosso canal. Giovanni, obrigado, viu? Ele pergunta sobre o artigo 4º portaria de curso de atualização a cada 3 anos, se o agente pode continuar fiscalizando, se os autos de infração que ele lavra continuam válidos. Então, aí é aquilo, né? Existe um posicionamento da Senatran, existe já um posicionamento do CETRAN do Estado de São Paulo com relação a não haver expressamente na legislação que se o agente de trânsito não estiver com o curso de formação atualizado, há algum impedimento dele fiscalizar. Então, não há nenhum impedimento. Uma vez que ele tenha o curso de formação e esteja validado junto à Senatran, encaminhada a portaria para a Senatran, ele pode fiscalizar. E aí nós temos também um outro aqui, o Mauro Santos, arroba Mauro Santos 1234. Obrigado aí. Ele pergunta: os agentes de trânsito precisam refazer o curso de formação a cada 3 anos. O órgão precisa ter convênio e o agente precisa da portaria nominal. Não basta somente convênio. Bom, meu entendimento é que precisa da portaria nominal para credenciamento desse agente. Tem alguns que entendem diferente, alguns que entendem que o convênio atinge a todos, mas eu entendo que nós precisamos fazer assim a portaria de nomeação desses agentes, mesmo que sejam agentes da autoridade de trânsito, correto? Obrigado aí por você estar fazendo essas perguntas aí para a gente ir conversando. E se você também tiver alguma dúvida, se quiser fazer alguma pergunta, deixa aí aqui embaixo, a gente vai responder à medida possível. Bom, vamos falar um pouquinho da portaria 811, a resolução 811. Ela foi publicada no dia 15 de dezembro de 2020. Essa resolução, que é a resolução que dispõe sobre os procedimentos para a integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito, por meio dos seus órgãos e entidades executivas de trânsito e rodoviários, diretamente por meio da Prefeitura Municipal, de acordo com o artigo 333 do Código de Trânsito. Dito isso, vamos fazer a leitura da Resolução 811, para responder muitas perguntas dessa resolução. Lembrando que a Resolução 811 é a que estabelece os procedimentos de integração dos municípios. E a gente vai ver no decorrer da leitura que não é simplesmente atender no momento da integração, atender a Resolução 811. Precisa atender continuamente. Vamos lá. O Conselho Nacional de Trânsito, no uso das competências que lhe confere o inciso 1º do artigo 12 da Lei 9.503,
de 23 de setembro de 97, que instituiu o Código de Trânsito CTB com base no que consta nos autos do processo administrativo número tal, artigo 1º. Esta resolução estabelece os procedimentos para a integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito, por meio dos seus órgãos e entidades executivas e rodoviários ou diretamente pela Prefeitura Municipal, em cumprimento ao que dispõe o artigo 333 do Código de Trânsito Brasileiro, capítulo 1º, da integração dos municípios ao Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 2º. Para exercer as competências estabelecidas no artigo 24 do CTB, os municípios deverão se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito em uma das seguintes formas e organização administrativa. Inciso 1. Integração direta por meio de órgão ou entidade executivo de trânsito via estrutura própria ou da Prefeitura Municipal. Inciso 2. Constituição de consórcio com outros municípios da mesma unidade federativa mediante a criação de uma entidade executiva de trânsito com personalidade jurídica própria, em conformidade com a Lei 11.107, de 6 de abril de 2005. Ou, inciso 3, celebração de convênio diretamente pela Prefeitura Municipal ou órgão ou entidade que integre ao Sistema Nacional de Trânsito, delegando total ou parcialmente as atribuições do artigo 24 do CTB, quando houver órgão ou entidade, quando não houver órgão ou entidade executiva de trânsito no respectivo município, em consonância com o disposto no artigo 33 do CTB, 333. Parágrafo 1º. A estrutura prevista na alínea A do inciso 1º caracteriza-se por meio de, inciso 1º, alocação de órgão da administração pública direta, ou, inciso 2º, criação de entidade da administração pública indireta com personalidade jurídica própria, A, de direito público, ou B, de direito privado, com capital social majoritariamente público, que preste exclusivamente serviço público estatal no regime não concorrencial. Parágrafo 2º. Quando o município possuir rodovias na sua circunscrição, deverá constar no processo de integração ao Sistema Nacional de Trânsito se o órgão ou entidade executiva de trânsito também exercerá as competências de órgão e entidade executivos rodoviárias previstas no artigo 21 do CTB. Capítulo 2. O processo de integração ao Sistema Nacional de Trânsito. Muito importante isso aqui, tá? Vamos ficar atento aí. Da estrutura organizacional. Artigo 3º. Para a integração ao Sistema Nacional de Trânsito de forma direta ou mediante consórcio, os órgãos e entidades executivos de trânsito rodoviário ou a Prefeitura Municipal devem dispor de estrutura organizacional
e capacidade para o exercício das competências legais que lhes são próprias, sendo estas no mínimo de. Então vamos prestar atenção aqui. Os órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários ou a prefeitura municipal devem dispor de estrutura organizacional e capacidade para o exercício das atividades, competências que lhes são próprias, sendo estas no mínimo. Então vamos entender aqui, pessoal, que no caso do seu órgão municipal que está integrado ao Sistema Nacional de Trânsito, ele precisa reunir condições mínimas para atender engenharia, fiscalização e operação, educação, coleta e controle, coleta, controle e análise estatística de trânsito e julgamento de recursos contra penalidades por eles impostas. Ou seja, tem que ter condições. Tem que ter condições. Significa que toda a estrutura necessária para atender os mínimos disso precisa ter. Beleza? Esse aqui é outro ponto importante. Artigo 1º. As atividades de fiscalização e operação de trânsito devem ser realizados pela autoridade de trânsito ou por agentes da autoridade de trânsito que tenham sido submetido ao curso de formação e atualização conforme norma própria do órgão executivo de trânsito da União. Portaria 966 da Senatran. Então, o que eu entendo aqui é que para realizar a fiscalização e operação de trânsito, o agente da autoridade de trânsito precisa atender a portaria 966. Inclusive, já temos um vídeo nesse canal aqui sobre a portaria 966. Assista ele. E que se enquadre em uma das seguintes categorias de atuação isolada ou cumulativas. Inciso 1. Agentes próprios, ocupantes do cargo ou emprego específico, com provimento efetivo mediante concurso público, conforme o inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal, não bastando mera designação por portaria ou outro ato administrativo normativo. Ou seja, o cara prestou o concurso. Desses dias eu falei com um rapaz, eu não lembro de onde que era, ele me mandou mensagem perguntando se ele, como administrativo, poderia atuar na rua. Não, não pode. Ele era administrativo puro. E ele não pode, entendeu? Agentes próprios, ocupantes de cargo ou emprego específico, com provimento efetivo, mediante concurso público, significa que o agente de trânsito, concurso para agente de trânsito. Ou outra nomenclatura, que tem bastante por aí. Inciso 2. Policiais militares do serviço ativo, quando firmado convênio para esta finalidade, de acordo com o inciso 3 do artigo 23 do CTB. Ou seja, não pode pegar um policial militar da reserva e colocar ele para ser agente de trânsito. Ele tem que estar na ativa, agente da autoridade de trânsito. Inciso 3. Guarda municipal, na conformidade do inciso 6 do artigo 5º da Lei 13.022, de 8 de agosto de 2014. A Lei 13.022 é o Estatuto da Guarda Municipal. Precisa de convênio. Tá? Precisa ter o convênio. Parágrafo 2º.
Artigo 2º. O julgamento dos recursos contra penalidades impostas pelos órgãos e entidades municipais devem ser realizados por juntas administrativas de recursos de infrações, JARIs, órgãos colegiados e independentes, que devem possuir regimento próprio, observado o disposto no inciso 6 do artigo 12 do CTB, com apoio administrativo e financeiro do órgão ou entidade junto à qual funcione. Seção 2 da documentação. Portanto, isso aqui também, pessoal, da documentação. Artigo 4º. Para o processo de integração ao Sistema Nacional de Trânsito, o município deverá encaminhar ao Conselho Estadual de Trânsito do respectivo estado os seguintes dados de cadastro e documentação. 1. Denominação do órgão executivo de trânsito rodoviário, fazendo juntar cópia. Inciso 2. Cópia da legislação de constituição da JARE municipal e de seu regimento. Inciso 3. Endereço, telefone, correio eletrônico institucional do órgão ou entidade executiva de trânsito e rodoviário e sítio eletrônico, se houver. Inciso 4. Fotos da fachada e das dependências devidamente identificadas, dos veículos, caso existam, e de outros elementos julgados importantes para a análise dos trabalhos desenvolvidos para a integração. Artigo 1º. Os municípios que optarem por delegar a totalidade ou parte das atribuições municipais a outro órgão ou entidade integrante do Sistema Nacional de Trânsito deverão encaminhar cópia do convênio firmado. Artigo 2º. No caso da constituição de consórcio público, caberá à entidade executiva de trânsito criada encaminhar todos os documentos relacionados neste artigo, em nome dos municípios que o compõem. Artigo 5º. Muito importante. Após analisar a documentação do que trata o artigo 4º, o CETRAN, o órgão ou entidade executivo de trânsito por ele designado, deverá realizar inspeção técnica no município, certificando o cumprimento da legislação, emitindo um laudo de inspeção e certificação de conformidade, ou seja, cabe ao CETRAN avaliar se tudo aquilo que o órgão disse poder fazer, ter condições de fazer, se ele vai ter capacidade de fazer mesmo. Parágrafo 1º. Artigo 1º. A análise documental e a inspeção técnica previstas no caput deste artigo deverão ocorrer no prazo de 30 dias úteis, contados a partir do recebimento da solicitação do município
objetivando verificar a sua conformidade quanto aos dispostos nos artigos 2º, 3º e 4º. Artigo 2º. Caso a documentação não esteja de acordo com o exigido, o CETRAN notificará o município para sanar as pendências no prazo máximo de 30 dias úteis. Artigo 3º. O município, ao ser notificado pelo CETRAN da exigência apontada, deverá providenciar a devida adequação no prazo de 30 dias úteis, sujeito à prorrogação conforme análise do CETRAN em cada caso. Artigo 4º. Após o cumprimento das exigências pelo município, o CETRAN, no prazo máximo de 30 dias, nova inspeção técnica. O CETRAN fará, no prazo máximo de 30 dias, nova inspeção técnica. Caso o município não atenda às exigências, o processo de integração do Sistema Nacional de Trânsito será arquivado e o fato será comunicado ao chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 6º. Cumpridas as exigências do processo de integração ao Sistema Nacional de Trânsito, o CETRAN encaminhará a documentação ao órgão máximo executivo de trânsito da União, que publicará no prazo de 15 dias úteis contados a partir do recebimento no Diário Oficial da União, portaria de integração ao Sistema Nacional de Trânsito, contendo o código autuador a ser utilizado pelo município. Parágrafo único. Após a publicação da portaria que trata o caput, o órgão máximo executivo de trânsito da União comunicará, por ofício, com cópia da referida portaria, ao CETRAN, aos órgãos ou entidades executivos municipal e estadual de trânsito e ao chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 7. Após a publicação da portaria de integração ao Sistema Nacional de Trânsito, o município deverá, no prazo máximo de 30 dias úteis, encaminhar ao CETRAN o ato de nomeação da autoridade municipal e dos membros da JARE e habilitar-se no Registro Nacional de Infrações de Trânsito, RENAINF, em atendimento à legislação específica do órgão máximo de trânsito da União. Capítulo 3 dos consórcios. Seção 1 da Constituição dos Consórcios Públicos. Artigo 8º. Os consórcios públicos na área de trânsito para fins de integração deverão obedecer os princípios e diretrizes das normas que regulam o Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 9º. O consórcio público constitui entidade executiva comuns aos municípios consorciados. Artigo 10. O representante legal do consórcio, instituído pelo inciso 8 do artigo 4º da Lei 11.107 de 2005, deverá nomear a autoridade de trânsito. Artigo 11. O protocolo de intenções
que trata o artigo 3º da Lei 11.107 de 2005, deverá prever a estrutura organizacional prevista no artigo 3º desta resolução, comum a todos os municípios consorciados. O parágrafo único fala sobre a Jari, que funcionará junto ao consórcio público, obedecerá à regulamentação do CONTRAN. Artigo 12. O consórcio público deverá disponibilizar local de atendimento aos cidadãos em todos os municípios consorciados. Artigo 13. No processo de integração ao Sistema Nacional de Trânsito, o consórcio público deverá apresentar ao CETRAN o protocolo de intenções, o contrato do consórcio público e as leis municipais que o ratificaram nos termos dos artigos 3º e 5º da Lei 11.107 de 2005, com vistas à certificação. Artigo 14. Os municípios já integrados ao Sistema Nacional de Trânsito podem consorciar parte de seus serviços nos termos da Lei 11.107, do artigo de 2005, da autuação. Artigo 15. Em caso dos consórcios públicos, cada município receberá um código de autuador. Artigo 16. Para fins da notificação de autuação, o auto de infração de trânsito deverá identificar o código do município que a infração foi constatada. Artigo 17. Quando o repasse e prestação de contas dos 5% do valor dos municípios, do valor das multas de trânsito destinado ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito, o consórcio público deverá discriminar os valores arrecadados utilizando os códigos autuador e o número de CNPJ de cada município consorciado. Seção 3. Da retirada, da alteração e da extinção. Artigo 18. A retirada de um ente do consórcio público deverá ser comunicada por seu representante legal ao CETRAN e ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Parágrafo único. A retirada do município não prejudicará as obrigações constituídas no consórcio público em relação aos outros entes consorciados. Artigo 19. O município que se retirar de um consórcio público deverá se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito em uma das outras modalidades constantes no artigo 2º desta resolução. Capítulo 4. Da divulgação do cadastro dos dados cadastrais dos órgãos e entidades executivos de trânsito rodoviário e rodoviários municipais. Artigo 20. Serão divulgadas no sítio eletrônico do órgão executivo da União máximo executivo de trânsito da União as informações cadastrais dos órgãos e entidades executivos de trânsito rodoviários municipais.
Nome e portaria de integração do órgão ou entidade e relação dos municípios que optaram por se integrar ao Sistema Nacional de Trânsito mediante convênio diretamente entre a prefeitura e o órgão ou entidade integrante ao Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 21. Qualquer alteração ocorrida nos dados cadastrais e nas informações referentes à estrutura organizacional ou à nomeação de novos dirigentes no órgão ou entidade, bem como na sua JAI, devem ser comunicados num prazo máximo de 15 dias ao respectivo CETRAN. Capítulo 5 das obrigações. Artigo 22. Os municípios integrados ao Sistema Nacional de Trânsito deverão manter estrutura definida nesta resolução e operacionalizar a gestão do trânsito sob sua circunscrição, estando sujeitos a inspeções eventuais e aleatórias sob responsabilidade do CETRAN. Portanto, quem é que faz as inspeções? CETRAN. Se o seu órgão não está fazendo aquilo que deveria fazer, quem fiscaliza é o CETRAN. Parágrafo, artigo 1º. Os CETRANs deverão planejar a periodicidade destas inspeções e o percentual de municípios a serem inspecionados anualmente, priorizando os recém-integrados. Artigo 2º. A execução da inspeção do que trata o caput pode ser delegada pelo CETRAN a outro órgão executivo de trânsito com capacidade e técnico para a função. O artigo 3º aqui, constatado a deficiência técnica, administrativa ou inexistência dos requisitos mínimos previstos nos artigos 2º e 3, o CETRAN deverá notificar o órgão ou entidade municipal executivo de trânsito, estabelecendo um prazo máximo de 30 dias úteis para regularização, podendo ser prorrogado por igual período mediante requerimento da parte endereçada ao CETRAN. Artigo 4º. Não ocorrendo a devida regularização dos fatos constatados pelo CETRAN, este deverá comunicar o órgão máximo e executivo de trânsito da União para registro de descumprimento da legislação pelo órgão ou entidade executivo de trânsito municipal integrado ao Sistema Nacional de Trânsito. Ou seja, meus amigos, aqui nós verificamos que o órgão precisa atuar dentro das legislações, precisa cumprir as legislações. Quem é que tem o poder de fiscalizar se o órgão não está cumprindo as suas atribuições? O CETRAN do respectivo estado. Então vamos lá, para finalizar, que já estamos acabando aqui. Capítulo 6 das disposições finais. Artigo 23. Os órgãos e entidades executivos de trânsito rodoviários já existentes deverão se adequar à presente resolução, em especial ao previsto no artigo 3, até o dia 3 de janeiro de 2022. Ou seja, o prazo já foi. Esta resolução entra em vigor no dia 3 de maio de 2021 e fica revogada a resolução CONTRAN 560, de 15 de outubro de 2015. Ou seja, meus amigos, por que eu quis trazer esta leitura da resolução 811?
muitos dos problemas em que os municípios encontram para a execução da sua legislação federal, da legislação de trânsito, está ocorrendo por falta de fiscalização. Então, você, meu amigo, meu caro amigo, agente de trânsito, que está com aquela dúvida sobre a validade do auto infração sem que haja o curso de atualização, está nessa resolução. Então é só pegar e ler e jogar lá no seu. Pegar a resolução e mostrar ao seu dirigente máximo do órgão. Você não está atendendo à legislação. Não está resolvendo? Entre com uma representação junto ao CETRAN do seu estado, pedindo que ele fiscalize o seu órgão. Correto? É isso. Meu muito obrigado mais uma vez por você ter ficado até o final assistindo aqui com a gente. Peço perdão que ainda não estou 100%, mas quis aqui trazer para vocês sobre a resolução 811 que dirime muitas dúvidas quanto à execução das suas atribuições dentro dos municípios.